Eu sinto aqui que eu tô tipo num escritório, né? Eu vou escrevendo um pouco, daí eu leio. Outra coisa, eu fico bem à vontade assim, vou falando, vou contando a história. Então, o básico da história é que eu tenho o assassino que é o professor Claude, que dá aula numa escola. Ele tem 50 anos. E as vítimas têm 17 anos, são todas mulheres. Então, a motivação dele é uma vingança pessoal da juventude que foi o amor da vida dele, que passaram-se 30, 36 anos. Bom, não sei. Eu sei que ele tinha por volta dessa idade quando ele namorou essa moça e aí eles namoraram um tempo, terminaram e passou a vida inteira ele nunca esqueceu dessa moça. Só que essa moça é velha e cuida de velhos numa casa de repouso. E o professor Claude está ficando velho muito rápido, porque ele adquiriu uma doença degenerativa, meio desconhecida assim. Então passaram-se 10 anos, ele está no presídio bem velhinho, mas muito caquético. E todos voam nessa sociedade, todos têm asa. Na verdade, eles não voam porque é proibido voar. E eles não sabem voar porque eles são impedidos de aprender a voar na infância. Então o que acontece? Eu comecei com a ideia de que ele é o assassino. Então eu pergunto: quem é o verdadeiro assassino? Então eu tinha pensado em 7 mortes de adolescentes. Aí eu resumi agora para 5, porque eu já fiz 3. Então a quarta agora é definitiva para eu prender e esse personagem que é o ator Neandertal, Wendell Cortez, que eu vou mudar para Wendell Cortázar, em homenagem ao Júlio Cortázar, que eu acho muito parecido com a ideia que eu tenho de um Neandertal, assim, interessantíssimo, né, o Cortázar. E o Wendell Cortázar, ele vai fugir, ele vai subir na escola, que é um prédio, ele vai subir, vai se jogar de lá e vai morrer, vai cometer um suicídio. E vai virar um ícone, um mártir, né, da força Neandertal. Isso na quarta morte. E daí haverá a última, a quinta, onde esse antigo amor do Claude, do professor Claude, vai denunciá-lo. E ele mesmo não sabe se foi ele mesmo que cometeu, porque ele tem, como se fosse um Alzheimer, ele tem momentos que ele esquece. Ele esquece e ele não sabe o que aconteceu naqueles momentos. Aí ele é preso, passa-se 10 anos, e daí tem o segundo momento da história, onde eu vou trabalhar quem é o verdadeiro assassino, né? O próprio professor não sabe se ele é o assassino mesmo. E daí a dupla de investigadores, que 10 anos atrás tinham 17 anos também, são os investigadores. Então eu escrevi um pouco quem é o verdadeiro assassino. Vou revelar agora. Quem é o assassino na história Asas? Como não haveria de deixar de ser, né? É claro, é um cirurgião. Sim, que entrou para a alta roda dos magnatas da indústria, tornando-se um burocrata na indústria médica. E por contrapartida, em atestar cirurgia, primeiro recomendando, depois obrigando, em 100% dos cidadãos. Claro, começou por baixo, assassinando aos 17 anos. Seus pares femininos também de 17 anos, com um critério fino e delicado como seu bisturi na escola. Mas nada muito digno de nota, já que isso não passou de apenas pretexto para ele fazer cirurgias ilegais e deixar um aviso do que iria fazer logo mais, há 10 anos depois. Mas agora de maneira legal e também aos que vierem a nascer após essa lei, a mudança genética, compreende? O que é um plano de assassino que quer fazer carreira e mudar a história da humanidade definitivamente? Ele nasceu sem asas, foi criado escondido dentro de um monastério. Registros de morbidade dessas existiu sim, um testemunho de uma mãe que fora morta, algo num hospital, uma enfermeira, tudo vago. Mas ele, aos 17 anos, arrumou uma asa para ele e matou a garota. Aí pegou gosto pela morte
e pôde usar a asa como prótese, enganando a todos e passando a circular livremente. Entrou para a faculdade de medicina e 10 anos depois era a maior sumidade em matéria de genética e cirurgia, e iniciando uma carreira pública com pretensão a uma cadeira no Senado, ações da empresa frigorífica Barsol. Eugênio, tem aqui, Eugênio Odelis Barsol, é isso. E todo tipo de clandestinidade ilegal. Pelo simples fato dele ser uma anomalia, iria tornar seu defeito genético, nunca visto antes, em norma. Ele nascer em uma sociedade humanoide, a avídica ou humanássara, isto é, descendente de macaco-pássaros, na cadeia evolucionária que mutou em humanos de asas. Portanto, esse único ser, o real e autêntico assassino da história Asas, é a vítima de uma variação genética e que ele resolveu por conta própria intitular como evolução, numa sociedade em que humanos de asas são proibidos de voar e não ensinados a voar desde a infância. As asas tornaram-se inúteis. Logo, ou essa lei é revogada de não poder voar, ou as asas tornariam-se inúteis. Logo, essa lei é revogada e o aprendizado do voo obrigatório, ou que parece muito mais fácil numa sociedade tacanha e acostumada a ser domesticada. Implantar a cirurgia obrigatória da remoção das asas e a modificação genética, quanto a gerar descendentes sem asas, então. Os que viriam a nascer já nasceriam sem asas. Imaginei uma cena agora, porque é assim, né? Eu faço um exercício de argumentação, meio narrativa mesmo, fazer um pequeno resumo do que é, e eu fico pensando qual o momento da história, o que eu quero esconder e o que eu quero revelar, e as sequências que eu tenho que dar conta. Por exemplo, agora na trama tal, eu vou fazer uma sequência que vai culminar em tal coisa. Então tá. Agora eu imaginando, tá bem fresca a ideia, me veio agora na cabeça, de fazer isso, escutando o áudio agora, né, no Audacity, de fazer a cena do médico, assim, isso virar uma notícia. Um médico jovem, que é muito talentoso, está prescrevendo cirurgias, à torto e à direita, de remoção das asas. Em pleno crime que está acontecendo de crianças recém-nascidas têm as asas amputadas por alguém que ninguém sabe. Um criminoso invade os hospitais, as casas e vai amputando asas de criança. De repente, associado a esse crime, a gente vê um médico jovem prescrevendo cirurgias de asa e tirando asa de adulto, de criança, de todo mundo.